Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com você e a sua família. Graças a Deus, estou bem, viu? Com a graça de Deus. Estamos aqui de volta, dando continuidade à série dos livros da Bíblia. Desde o Gênesis, vamos fazer até ao Apocalipse. Hoje, estamos iniciando as cartas. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a primeira carta do apóstolo João. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. É uma bênção, né? Que testemunho, que belo testemunho este homem de Deus. Aleluia, aleluia, é uma bênção. Você que está aqui, tem acompanhado esta série, eu creio que você está sendo abençoado, está sendo edificado. Você que está chegando agora, bem-vindo. Deus te abençoe. Na playlist você vai encontrar assuntos diversos, inclusive esta série desde o Gênesis. Muito obrigado a todos vocês que têm orado por mim. Continuem orando. Nós precisamos. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Jesus Cristo, ele foi quem nos deu o maior exemplo de oração, não é verdade? E ele disse assim, orai, vigiai. A gente não sabe quando é que vem o dia, a hora da provação, não é verdade? E é por meio da oração que nós estamos em sintonia direto com o Pai, aleluia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer o estudo para a glória do nome do Senhor, aleluia. Primeira carta de João foi escrita provavelmente em 90 depois de Cristo, aleluia. Ela tem 5 capítulos. João era filho de Zebedeu, irmão do apóstolo Tiago. Era o discípulo amado de Jesus. Ele foi exilado, foi preso na ilha de Patmos. Esta carta, ela é considerada a mais íntima da Bíblia, como de um pai para seus filhos, o carinho de um pai para com seus filhos, o amor, né? Ela é dirigida a todos os cristãos. A mensagem é para que a nossa alegria seja completa, né? Estarmos em comunhão com Deus, ter a alegria do Senhor em nossa vida, né? Vitória, aleluia. Ele disse, eu venci, no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci. Então, ele nos dá essa condição de sermos vencedores, não é verdade? Segurança e certeza. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é a verdade. Ele é a verdade. O que ele prometeu já se cumpriu, está se cumprindo e ainda há de se cumprir. Aleluia. A divisão, o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 29. O progresso do cristão na luz divina. Capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 21, a atitude do cristão perante o amor divino. E o capítulo 5, a afinidade do cristão com a vida divina. O progresso do cristão na luz divina. O capítulo, ele fala muito de comunhão, comum, interesse, né? Podemos meditar sobre todos os interesses que temos em comum com o Pai e o Filho. Notamos a semelhança entre o começo desta carta e do Evangelho, né, de João. Em ambas, Cristo é a palavra. O que é a palavra? É a expressão, é a ação, né? No Evangelho, ele expressa o que Cristo é, a palavra de Deus. Nesta carta, ele expressa o que a vida é.
a palavra da vida. Se queremos saber o que significa a vida eterna, podemos vê-la revelada em Cristo. Os versículos de 1 a 4 fala de uma intimidade com o Pai. Se você não crê, não ouve e não vê pela fé, jamais poderá tocar na palavra da vida, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo João, ele diz que ele viu, ele tocou, aleluia, ele esteve com ele presente o tempo todo que ele estava aqui, aleluia, ele esteve com ele, com o autor, aleluia, de toda a criação, a vida eterna ali presencial, aleluia, e pela fé nós vemos, pela fé nós vemos, pela fé nós tocamos, aleluia, aleluia, ao pronunciar a palavra, ao tocar na palavra de Deus, aleluia, aleluia. Ele é desde o princípio, não uma imagem, mas uma pessoa, pois o podemos ver pela fé, ouvir, apalpar, aleluia, por meio da fé, aleluia, aleluia. Versículos de 5 a 10. Condições para termos comunhão com Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Ele é a luz do mundo. E Ele disse, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Temos comunhão uns com os outros. E assim estabeleceremos o reino de Deus no mundo. E se admitirmos que o pecado existe em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 1 e 2. A comunhão com Deus, mantida pela advocacia de Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Quando nós pecamos, Ele tem prazer em restaurar o cristão à comunhão com o Pai, devido à eterna eficácia do seu sacrifício. É claro, Ele nos perdoa se confessarmos os nossos pecados. Aleluia, aleluia. Pai, Ele confessou, Pai. Eu conheço a fragilidade dele. Ele é feito do pó, Pai. Mas ele se arrependeu e ele está pedindo perdão a Ti em meu nome. Não é uma bênção? É uma bênção, aleluia. Aleluia, Jesus. Versículos 6 a 27. Sabemos o que deve fazer o cristão que diz estar em Cristo, através de 5 atitudes, ou seja, 5 fatos importantes, né? Aquele que diz que está em Cristo, primeiro, deve andar como ele andou. Segundo, amar seu irmão. Aquele que amar seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 3. A palavra de Deus está nele. Nos meninos, porque conheceis o Pai. Nos pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Nos jovens, ele disse, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. O jovem que já teve um encontro com o Senhor, aleluia, ele está cheio da palavra de Deus e ele venceu o maligno. A igreja, a família, ela deve investir, cuidar, conversar, se colocar no lugar do jovem, ajudá-lo em suas dúvidas, preocupações e indecisões. Eu fui jovem, você já foi jovem. Muitos jovens que estão aqui me ouvindo estão passando por esses períodos, mas o que eu mais aconselho, leia a palavra do Senhor, ore ao Senhor, o Espírito Santo vai te dar toda a direção e procure conversar com uma pessoa que você
sabe que tem boas referências, né? Converse com seus pais, converse com alguém mais idoso, há mais tempo na fé, né? Que está alicerçado já na palavra, e ele certamente vai te ajudar muito. 4. Faz a vontade de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. E quinto, tem a unção de Deus. Ora, vós tendes a unção da parte do santo. Esse santo aqui, da parte de Deus. Foi Deus quem te ungiu. Foi Deus quem te chamou. Aleluia. Foi Deus quem te escolheu. Aleluia. Quem te justificou, quem te santificou, quem te purificou. Aleluia. Tendes todo o conhecimento. Você conhece a palavra de Deus, está conhecendo agora e vai continuar conhecendo. A unção que dele recebestes fica em mim, fica em você. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, assim nele permanecei. Na carta anterior, eu falei aqui para vocês, né? A gente que conhece a palavra do Senhor, quando escuta uma palavra que não, um ensinamento diferente do que condiz com a palavra, porque a gente tem o Espírito Santo, né? E Jesus disse que ele nos ensinaria, nos lembraria. Aleluia, aleluia. Aí o Espírito Santo lembra. A gente, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. A gente vai conferir na palavra, está diferente. Lembram lá em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo disse que os crentes de Bereia eram mais nobres, aleluia, do que os de Tessalônica, porque tudo que Paulo falava, eles iam para as Escrituras conferir se ele estava falando de acordo com o que estava escrito. Vocês têm percebido que eu coloco aí as referências, né? Eu estou lendo aqui justamente para não falar nada errado, nada diferente do que está na palavra. E vocês depois, tendo um tempo, quando for estudar, releiam tudo aquilo que eu falei. E em 2 Coríntios, ainda referente sobre a unção, né? É 2 Coríntios e Efésios, eu vou ler aqui. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo no cristão, ele estabelece tal intimidade entre ele e o seu Salvador, que não precisa de que ninguém o ensine. Aleluia, claro, estamos sempre aprendendo. E o ensino que nós estamos recebendo, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Nós conhecemos aquela palavra, mas ela se renova. Nós ouvimos aquela palavra e nós nos fortalecemos naquele ensino, nós escutamos outros testemunhos para que nós possamos nos fortalecer e crescer na fé. Aleluia. Os anticristos, capítulo 2, versículo 18 e 19, e ele volta a falar no versículo 22 e 23. Filhinhos, sabemos que esta é a última hora. Ouvistes que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado. Saíram dentre nós,
mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. E aí continua no versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. A atitude do cristão perante o amor divino. Capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 21. Somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Não vive na rebeldia. A rebeldia é ser transgressor, não é, da lei. Quem vive pecando não conhece Jesus, nem nunca ouviu. Ama os irmãos, ajuda os irmãos necessitados, procura ser agradável à vista de Deus, guarda os seus mandamentos, não admite ensino de nenhuma espécie que represente mal a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito que confesse que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do que tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, vocês ouviram aqui, Jesus Cristo veio em carne. Quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Jesus Cristo nasceu de parto natural, de parto normal. Maria sofreu as dores do parto, né? Então, lembram ali em João capítulo 6, quando Jesus disse assim, quem não beber do meu sangue nem comer da minha carne, então, ele veio em carne. Não se pode negar que Jesus veio em carne, né? Quem nega, o apóstolo está dizendo aqui, a palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tem o espírito do anticristo. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tudo isso é o apóstolo João falando aqui. Amor sob dois aspectos, de Deus para conosco, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o amor fraternal entre os irmãos. Deus assim nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. Amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, se você odeia seu irmão, terminando aqui, vá depressa se reconciliar com ele, pelo WhatsApp, ou pessoalmente, ou pelo telefone. Peça perdão a Deus em nome de Jesus, confesse a ele, viu? Nossos pecados a gente confesse a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês lembram quando os fariseus disseram assim? Quem é que... Quando Jesus olhou para aquele aleijado, né, aquele paralítico e disse, filho, perdoados são os teus pecados. E eles nem falaram, os fariseus nem falaram, eles pensaram e disseram, quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Olha, olha só. Aí ele disse, porque vocês estão aí pensando em vossos corações, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Aí virou-se para o homem. Gente, o homem teve duas grandes vitórias, a cura física e a salvação. Aleluia. Aleluia, levanta e anda. E o homem se levantou e foi-se embora. Aleluia.
Gente, é maravilhoso demais, é muito maravilhoso. Terceira divisão, que é no capítulo 5, a afinidade do cristão com a vida eterna. A fé em Cristo e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O amor se manifesta na obediência. Numa família, o menino que verdadeiramente ama a seus irmãos será obediente aos seus pais, ainda que seu irmão o convide para fazer travessura. Mostrará melhor seu amor para com o seu irmão, obedecendo aos seus pais. Porque os pais dele já haviam dito, meu filho, não faça isso não, vai prejudicar seu irmão. Se você fizer, vai acontecer isso e isso com você, uma disciplina, né? E ali ele, olha, ele toma a decisão, ele tem uma opção ali, fazer a traquinagem ou não fazer, mas ele se lembra do conselho dos seus pais e ele prefere obedecer aos pais e evitar fazer o prejuízo no irmão. É muito lindo, gente. Quem é nascido de novo vence o mundo, porque é nascido de Deus. Esta é a vitória, a nossa fé em Jesus. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos ouve se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Jesus Cristo disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, ou seja, para usá-las para os seus próprios prazeres. O apóstolo Tiago aqui falou pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo e por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo contou a parábola do rico insensato ao povo. Iniciou dizendo, acautelai-vos, guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Leiam, nos traz um grande aprendizado para nós, viu? No Evangelho de João, Jesus Cristo diz, para não orar por aquele que pecou para a morte. E aqui na carta o apóstolo João reitera dizendo, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A certeza do conhecimento e obediência à palavra. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Sabemos que somos de Deus e o maligno não nos toca. Lembrei agora da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. O anjo do Senhor, gente, ele acampa, eu falei aqui já no vídeo anterior, ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, né? Aleluia, aleluia. Sabemos que o Filho de Deus, sabemos que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, aleluia. Ele encerra a carta, filhinhos, fugir da idolatria. Aqui no versículo 21. Filhinhos, ele chama filhinhos, né? Guardai-vos dos ídolos, se resguarde, fuja de todo tipo de idolatria. Não é só imagem não, gente. É idolatrar um pastor, idolatrar uma pessoa, idolatrar o dinheiro, idolatrar uma roupa. Qualquer que seja, idolatrar um amigo. A gente ama, sim, mas idolatrar, não. A gente deve fugir dessas coisas, né? Porque desagrada ao Senhor. Então, meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor,
toda a nossa gratidão. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai, por esta carta do teu filho, o apóstolo João. Aquele teu filho que se recostava no teu peito, Jesus, aleluia. Enquanto estavam ali, Jesus falando, aleluia, ensinando, enquanto ali eles ceavam, se alimentavam, e ele ficava ali juntinho de Jesus, aleluia. O apóstolo João aqui, Senhor, com aquele amor, Senhor, já idoso, preso, sofreu tanto por amor à tua palavra, Senhor, aleluia. Mas com prazer e alegria, aqui ele está nos ensinando, ensinou dos séculos passados, está ensinando hoje, e a tua palavra permanece pelos séculos dos séculos. A tua palavra não é passada, a tua palavra é sempre presente. Aleluia, aleluia, que nós possamos, Senhor, aleluia, guardar a tua palavra. Aleluia, que ela venha germinar, crescer e possamos aplicá-la primeiramente na nossa vida, Senhor. Nós somos provados e depois nós possamos aplicar na vida daquele nosso próximo, seja familiar, seja qualquer que seja, Senhor, possamos aplicar. Mais uma vez, meu Pai, te pedimos, Senhor, pela nação brasileira, Senhor, que o teu temor, Senhor, caia nos corações de cada cidadão brasileira. Que os governantes, eles estejam no temor a ti e no querendo o bem, o progresso, o crescimento da nação. Aleluia. A tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aquela tua palavra foi dita para a nação de Israel, mas nós tomamos posse dessa palavra para fazer uso a nossa nação, porque o Senhor abençoa a todo aquele que invocar o teu nome. Aleluia, aleluia. A tua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Te pedimos por todas as faixas etárias, te pedimos pelos casais, Senhor, que os casais estejam unidos, Senhor, que eles cuidem da sua família, Senhor. Aleluia, ensinando, corrigindo, aleluia, na medida certa e no tempo certo. Meu Pai, tudo isto nós te pedimos, tudo isto nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, que será a segunda carta do apóstolo João. Tchau.